Olá, super boa noite para todos vocês. Que grande satisfação tê-los aqui, professores, junto conosco, aqui na nossa programação de web palestras. Nós temos usado esse canal para conversar com pais, com alunos e com vocês, professores, também, né? Esse é um canal que conversávamos aqui há pouco, é sem volta, porque ele é ágil, prático, você pode acompanhar de onde você estiver. E as escolas patrocinadoras desse evento para vocês são escolas parceiras do Sistema Anglo de Ensino. Então, muitíssimo obrigada em primeiro lugar pelo acompanhamento de vocês. Espero que a gente possa passar algumas considerações, algumas dicas que façam, que agreguem no fazer de vocês aí no dia a dia da escola, que a gente sabe que é puxado, é um desafio atrás do outro. E tem que ter sangue novo e muita coragem para a gente enfrentar tudo isso, né? Aqui embaixo de onde você nos vê tem um chat que eu queria muito pedir a você que faça suas considerações, mande suas dúvidas, mande suas questões, seus elogios e suas críticas também, mas se bem que a gente só espera os elogios, tá bom? Mas enfim, mandem todas as considerações que vocês puderem mandar, porque isso enriquece esse nosso encontro. Hoje, para conversar conosco, nós trouxemos a Helena sem H. Boa noite, Helena, Boa tudo noite, bem? Carla. Como vai você? Muitíssimo obrigada por ter aceito o nosso convite. A Helena, ela é coordenadora geral de uma escola do sistema que utiliza o sistema Anglo de Ensino já há muitos anos, que é o Colégio Brasília de São Paulo. É um colégio modelo, na verdade, e a Helena tem um trabalho de uma reputação muito importante no colégio. Ela deu um tom muito diferente, mudou o posicionamento da escola, que é tida lá na Zona Leste, em São Paulo, como uma das escolas, uma das boas escolas da região, né? Então, eu queria muito que a Helena conversasse conosco. Helena, eu sei que você preparou um conjunto aqui de telas para a gente trazer, e a gente vai falar sobre autonomia, né? Uhum. Autonomia é tudo para o aluno, né? Nesses tempos que a gente está vivendo, né, Helena? Sem dúvida, Carla. Na verdade é assim. No mundo de hoje, a informação vai estar aberta para que as pessoas encontrem em diversos locais. E cabe ao indivíduo que se posiciona nesse mundo atual encontrar essas informações e fazer um bom uso delas. Além disso, a gente precisa de pessoas que sejam capazes de tomar decisões, de fazer, de pensar, de refletir, de criticar, de forma autônoma, de maneira que a pessoa domine aquilo que ela pretende executar. E acho que quanto maior a nossa capacidade de produzir coisas, maior será o sucesso, né, das pessoas. É lógico. Ontem nós falávamos aqui e fizemos uma palestra para pais de todos os segmentos, do infantil até o ensino médio. Falávamos muito aqui do quanto a família tem um papel determinante na conduta, né, na forma de ser, no enfrentamento dos desafios. Agora, paralelamente à família, penso que a escola, né, Helena, é o segundo grande espaço onde o aluno, a criança, aprende a realmente buscar coisas, não é? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que, inclusive, a família, ela escolhe a escola com o objetivo de dar a educação de complementar a educação dos seus filhos. Claro que muitas coisas competem à família, mas a escola pode, sem dúvida nenhuma, fortalecer toda a formação desse indivíduo, né? Não só no conhecimento propriamente dito, mas também nos valores, nos princípios, porque os princípios coletivos é uma mini sociedade, onde as crianças vão estar inseridas, né?
e vão exercitar a sua cidadania nessa mini sociedade e vão aprender a viver nela. E não faltam oportunidades, né? Sem é o dúvida. espaço onde não falta oportunidade, na verdade, para esse exercício, né? Então, conforme a gente coloca ali na tela, esse é o mote da nossa palestra de hoje, do nosso bate-papo de hoje. Eu tenho aqui uma perguntinha sobre a duração do nosso encontro, por volta de 50 minutos, tá? E agradeço já as pessoas que estão nos mandando aqui alguns recadinhos e algumas considerações. Tem a Renata, ela está dizendo aqui para a gente que a Escola Livre está presente. Muito obrigada, Renata. E tem uma outra Renata que também nos diz: muito interessante esse tipo de encontro que vocês estão promovendo, porque para nós professores é muito difícil irmos a muitos lugares, e essas capacitações, quando elas acontecem, sobretudo ao vivo, que a gente pode participar, elas enriquecem muito. É isso mesmo, Renata, muito obrigada. Então, indo lá para a tela de novo, a gente traz esse conteúdo, forme alunos para resolver, ou seja, a educação da autonomia. E aí a Helena nos trouxe por quê, né, Helena? Eu queria que você, Sim. A partir daí, desse o seu tom aqui Ok. Na verdade é assim, por que a educação precisa se preocupar com autonomia, né? Por que formar indivíduos autônomos? Veja, o próprio tema da palestra diz, né? O mundo atual pede atitude, pede rapidez, pede objetividade. E não precisa de mais porquês. Esse é um porquê que já explica tudo. Nós precisamos ajudar na formação de indivíduos que sejam capazes de viver nesse mundo, né? E de produzir coisas realmente brilhantes. Eu acho que é isso que a gente espera dos nossos alunos, que eles produzam coisas brilhantes para a nossa sociedade, né? É isso. Helena, o professor tá com isso na mão, né? Tá. Ele tá. E ele tá com tudo na mão, na verdade, né? Vamos pensar que dentro de uma sala de aula, a gente tem o aluno, a gente tem a escola, né, nos ajudando a pensar sobre o que fazer com esses alunos, né? E a gente tem também um todo. A gente tem material didático, a gente tem a sociedade torcendo pela gente, porque a gente tem a sociedade torcendo pela gente. Todo mundo torce pelo professor, né? Isso é um fato. E acho que a gente pode fazer muitas coisas para complementar a educação desse jovem e fazer cada vez mais uma sociedade que é a sociedade que a gente sonha, né? Helena, você acha que a gente pode falar que o professor ele pode construir ou destruir esse ímpeto, não é um ímpeto, né? Mas essa busca de autonomia, essa criação de autonomia? Eu acho que ele pode construir, sem dúvida nenhuma, ele pode. Destruir, não. Eu acho que é forte. Eu acho que ele pode, talvez, segurar um pouquinho. Talvez... Inibir. Isso ele pode. Porque nem sempre... a gente, como professor, a gente é muito... a gente fica muito suscetível a passar o conhecimento, né? Eu quero ensinar, né? Foi para isso que eu estudei. E, muitas vezes, o passar o conhecimento faz com que o aluno se transforme, fique no papel de ouvinte. E quando a gente põe o aluno no papel de ouvinte, claro que sempre vamos abrir as brechas para que o aluno participe. Isso é inerente à nossa vontade. Mas eu acho que a gente pode abrir mais ou abrir menos. Isso está na mão do professor, né? E o professor pode escolher que espaço, quanto de tempo, de espaço, quanto de tempo e de espaço ele vai permitir ao aluno para que ele trabalhe essa autonomia, né? Tá certo. Helena, a gente tem ciclos, né, na educação, e a gente sabe que até um determinado tempo a gente tinha a questão dos valores muito relacionados ao que a família determinava, né? E a escola cabia essa questão dos conteúdos, da construção dos conhecimentos e tudo mais. Hoje, a gente pode afirmar que essa questão de valores talvez tenha tanto peso quanto a aquisição de conhecimentos?
Eu tenho certeza que sim. Não que eu acho que a escola não pode abraçar tudo. Ela não pode achar que ela vai dar conta de construir os valores no lugar da família. Mas ela, sem dúvida nenhuma, tem um espaço que favorece. Por quê? Por ter na mão uma mini sociedade. Ela vai poder trabalhar com a criancinha desde pequenininho, pequenos valores de não jogue o lixo não jogue o lixo no chão, né? São atitudes que passam pelos valores de cuidar de um meio ambiente, de cuidar de si mesmo, de cuidar do outro, né? E esse espaço, muitas vezes, é o espaço que a família não vai estar lá dentro. Então, a escola vai ter as oportunidades também de trabalhar isso olhando para as crianças, olhando para os jovens, né? Sem os valores na sua essência, que esses vêm da família, e eu acredito que a família faz a sua parte, né? Mas a gente sabe que quando varia de família para família, a escola sempre pode tentar organizar isso de maneira que fique bom para todos. Eu acho que é esse o caminho, né? Sair do individual e ir para o coletivo. A gente tem uma pergunta aqui da Marília que diz assim, disse, né, com muita veemência que o modelo de aula com o professor passando os conhecimentos e o aluno ouvindo está próximo de se extinguir. O que você acha disso? Extinguir não, porque é radical demais também. Eu acho que tende a ir para um equilíbrio. Eu acho que a tendência antigamente era que realmente o conhecimento estava na mão do professor e o professor conduzia. Hoje, o conhecimento está em todo lugar. Então, sempre esteve, mas hoje está muito aberto, né? Está muito fácil. Então, hoje, eu acho que não vai se extinguir esse modelo de aula. Eu acho que ele vai sendo reduzido, porque cada vez mais esse jovem está sendo estimulado a participar. Ele nasce com o controle remoto na mão, né? Ele liga e desliga a televisão, bebê. Então, ele está acostumado a atuar. Então, é mais difícil você fazer esse jovem parar para ouvir por muito tempo. Sem contar que eu acredito que a gente aprende fazendo. A gente aprende muito fazendo, né? Eu não posso te dar uma receita de dirigir um carro. Agora você põe primeira, vai andar assim, depois segunda, vai andar assim, terceira vai andar desse jeito. Então, agora você aprendeu, tá? E se ele não sentar no carro, ele não dirige. E pode ser que ele tenha toda a teoria e o primeiro tranco vai levar, não vai ter jeito. Então, esse modelo que equilibra o estágio do professor fala e o aluno ouve com os demais momentos da aula, eu acho que realmente ele vai ter que ser readequado. O tempo vai ter que ser readequado. Helena, voltando um pouquinho à questão de valores, a gente tem uma pergunta aqui que diz assim, como dar conta dessa questão de valores e dos conteúdos que precisam ser passados? Acho que tudo meio junto. Não dá para dissociar, né? Não. Eu acho que é assim, à medida que os conteúdos, eu acho que eles precisam ser tratados, principalmente no ensino fundamental, como ferramentas. E não como objetivos. A gente vai pelas ferramentas e vai ensinando tudo um pouco meio junto, né? Que horas eu ensino valores, que hora eu ensino um conteúdo, não dá muito para dividir. Eu acho que a gente tem que estar com a intenção de ensinar os dois o tempo todo, né? Helena, essa intencionalidade, né, que você coloca de ensinar os dois ao tempo, nos dois momentos, ela muda de padrões de acordo com o segmento, né? Ela muda. Ela é de um jeito para a educação infantil, de uma outra maneira para a educação, para o ensino fundamental e assim por diante? Sim, eu acredito inclusive que tem um pouco a ver com os conteúdos, né? A própria pergunta né, diz isso. Como que eu vou dissociar dos conteúdos? Não, não vai. Mas é fato que na educação infantil, os conteúdos atitudinais, procedimentais, aqueles que ficam na atitude, que ficam no procedimento, pega o lápis assim, cuidado com o dedinho, né? Esses conteúdos, eles são
menos clássicos, né? Eles não são esperados no ensino médio. E aí a gente vai, na verdade, trabalhando com esses conteúdos atitudinais muito naturalmente na educação infantil. E conforme a criança vai crescendo e ela vai chegando no ensino médio, a gente tende a achar que não tem mais os conteúdos atitudinais. Mas a gente não diz, olha menino, desliga o telefone, vai tocar no meio da aula e vai atrapalhar seu amigo. Então, a gente orienta também. Então, as atitudes, elas estão em todos os momentos. E por trás disso tá cuidado com o coletivo, né? Não atrapalhe a aula do outro. Então, isso vai fazendo com que a gente vá mudando. Na verdade, o importante é você ir mudando a sintonia. Tá certo. Só quero fazer uma consideração aqui, que a Suzy, ela nos manda, ela faz a seguinte referência. O tema é tão atual e, ao mesmo tempo, estamos tão despreparados, tanto os professores da escola, bem como os pais, que muitas das vezes deixam toda a responsabilidade em nossas mãos. Hoje, penso que os pais deveriam trabalhar junto com a escola e não esperar da escola. Acho que é uma constatação prática dela e acho que é o que todo mundo deseja, né? Queria voltar lá para a tela, porque tem muito a ver com essa tela que a Helena nos preparou. Quando isso acontece? Tem muito a ver com essa resposta que você nos deu, né? Que é durante todos os momentos, né? Todos os momentos da vida escolar. A gente não pode perder a oportunidade, né, de trabalhar esses conteúdos sempre. Agora, nessa próxima tela, você nos mostra aí como, né? Como? Na verdade, é assim. Eu pensei que o que seria de fato muito interessante para o professor, né? Porque eu sou professora de ensino médio, eu ainda atuo na sala de aula, eu ainda sou professora de química. E todas as vezes que eu assisto um curso, o que eu espero é um como. E todas as vezes eu saio cheio de interrogações. É fato que não tem um como que funciona para tudo e todos. Mas a gente tem uma carência como professor de como. Então, o que eu pensei em conversar um pouquinho com vocês hoje é justamente sobre como, sobre tentar refletir muito mais sobre como fazer do que propriamente o que fazer, né? Do que propriamente o porquê fazer, mas tendo de fundo a intencionalidade de fazer. Então seria assim, eu tenho a intenção de trabalhar a autonomia com os meus alunos e não importa se eles estão hoje na educação infantil ou se eles estão hoje no terceiro ano do ensino médio numa aula de química. E esta intenção que fica por trás de ensinar os conteúdos, ou pela frente, aí depende da sua lógica, né? Vai fazer com que você encontre o caminho. Vai fazer com que te diga como. E os próprios alunos nos dão muitas respostas. E o que eu queria hoje mostrar para vocês é um pouco dessas respostas. Que a gente conseguiu ir vendo à medida que o aluno dava um sinal. E aí a gente transformava aquele sinal numa ideia. E essa ideia se transformava numa prática e que deu certo para aquela turma. E aí vamos tentar trocar essas práticas, essa é a ideia. Essa é a ideia. A Helena nos trouxe algumas sugestões de atividades que são feitas lá no colégio, né? E que a gente vai passar daqui 2 minutinhos. Mas eu queria fazer uma pergunta para você, Helena, que surgiu aqui, que acho que é muito interessante. Onde termina a autonomia e começa a anarquia? É no professor. Eu não tenho dúvida que é no professor. A anarquia, ela é falta de clareza do professor, do momento que ele tem que permitir ou não, de quanto ele pode permitir ou não. Eu acho que o professor, ele pode conduzir as coisas de forma que ele controle o ambiente para que não seja uma anarquia. Isso é um problema muito sério que o professor enfrenta, no Brasil, infelizmente, os jovens chegam à escola, principalmente os mais velhos, com a sensação de que talvez não precisem aprender, né? E aí a gente enfrenta os problemas disciplinares, a gente enfrenta
os problemas associados a essa falta de disposição daquele jovem a aprender. Mas o que a gente precisa compreender é que não é que ele não quer aprender, ele não tem consciência total do que ele está fazendo lá. E quem tem consciência é o adulto, quem está na frente. E o professor precisa encontrar um meio de fazer com que aquela turma funcione. E, em geral, as pessoas confundem autonomia com anarquia mesmo, porque é muito tênue essa linha, é muito difícil de encontrar, porque ela varia. Tem turmas que você pode dar mais autonomia, tem turmas que você não pode. E aí você tem que encontrar o time, né, dessa turma para conseguir fazer isso. Mas talvez depois que eu falar um pouquinho melhor sobre como trabalhar com autonomia, talvez eu responda essa pergunta naturalmente, porque talvez as pessoas compreendam como deixa fazer, né? E não é bem isso. Não é bem isso. Mas, na verdade, a gente está tendo tantas perguntas interessantes aqui que eu acho que vale a pena, antes até de entrar. Olha, o José Carlos, lá do Colégio Renovação, ele coloca assim: professora, há no discurso uma confusão entre informação e conhecimento. Há que se ter melhor clareza desta dicotomia. Fato, né? Fato. Não tenha dúvida que isso acontece o tempo todo. E, na verdade, não são conceitos fechados, né? É assim, tem que existir um equilíbrio. Tá certo. Olha, a Edilamar coloca assim: não temos apenas a responsabilidade de transmitir conhecimento, mas de educar no sentido de promover reflexão e criatividade. Você acha que a tendência da escola democrática pode romper com esses paradigmas engessados? Acho que tudo é possível. Mas acho que tudo precisa também de intencionalidade. Eu acho que o grande problema que a educação vive hoje é exatamente isso. Ela tem a moda de não ser construtivista, a moda de ser construtivista, a moda de ser... Então, a gente tem que tomar muito cuidado, e eu estou falando de moda no sentido da linguagem do professor, porque a gente sabe que não é, né? Mas o professor, muitas vezes, ele fica perdido no meio de tantas tendências, vamos chamar assim, né? E tentando fazer o seu melhor sempre, né? E acho que isso faz com que, no todo, as coisas se tornem muito difíceis, demais difíceis para esse profissional, que às vezes se sente meio à deriva na sala de aula, tentando fazer o seu melhor o tempo todo, né? Mas sem um caminho determinado e seguro, e seguro. Exatamente. Tá. Helena, agora eu quero passar lá na tela esse material, esse trabalho que você nos trouxe. Conta pra gente o que é isso. Eu comecei com uma coisa, assim, eu acho que todas as telas que virão de agora em diante são telas de produções de alunos, né? Sem nenhum ajuste. É apenas para que vocês possam compreender, né, um pouco e se inspirar, porque não tem certo, não tem errado, eu estou inspirado a trabalhar a autonomia assim. Eu acho que a primeira coisa que faz com que o nosso aluno queira produzir algo é ele saber que aquilo tem uma importância. Vai ter uma importância para quem? Uma importância para os pais dele, porque ele vai levar um bilhete para casa, uma importância para o professor dele, porque o professor vai ler, uma importância porque vai ser publicado, né? E eu acho que esse é um modelo, né, que eu queria que você pusesse na tela para que as pessoas vissem. Ele é um modelo para ser publicado. Então, isso é um marcador de livro, de página de livro, que o texto é escrito pela criança, o texto é escrito em dupla, claro, com o apoio da professora, porque essas crianças estão no primeiro ano, que é a antiga pré-escola, né? Mas se vocês olharem de pertinho, vocês vão ver que é a letrinha deles, né? E o que eles fazem? Eles vão à biblioteca, eles trabalham leitura com a professora, aí eles escolhem um livro, que é o livro que eles mais gostaram, e eles vão escrever com o amiguinho uma indicação literária.
E quando eles fazem a indicação, então, por que que eu gostei desse livrinho? Claro que na linguagem da criança, né, vão aparecer coisas fantásticas, assim, de orgulhar, né? Qualquer professor fica orgulhoso. E aí a gente publica. Como que a gente publica? Inicialmente, a gente faz um marcador de página, a gente começou fazendo num pedaço de papel cartão. Cortava e distribuía na escola, né? E as crianças, por que isso? O que que isso tem a ver com autonomia? Eu vou escrever para alguém ler. Eu vou escrever para ser publicado, para alguém olhar a minha indicação e resolver ler o livro que eu gostei. Isso tem um propósito prático, né? E isso faz com que a criança queira escrever o seu melhor texto, porque alguém vai usar o seu melhor texto para ler o livro que ela mais gostou. E isso faz um efeito, assim, fantástico no que se trata de educação para resolver. Porque eu estou fazendo para um propósito. E acho que essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar, que eu estou ensinando para um propósito, né? E acho que esse é um modelo de uma coisa que pode ser feita, adaptada em qualquer idade, né? Porque você não precisa fazer de livros de infantil, você pode fazer de livros de ciências sobre, sei lá, um tema específico que o professor gostaria, né? Claro que o para alguém ler é que é a essência. Eu posso fazer em português, é a ideia do antigamente, né? Vou fazer uma carta para alguém ler, vou mandar o bilhete para... Eu acho que isso faz com que a criança escreva cada vez melhor e com que ela realmente se envolva com o que ela está fazendo, né? Com que ela se dedique, e isso faz com que o resultado seja uma educação para a prática, para fazer alguma coisa com isso. Acho que é isso. Tá certo. Na próxima tela, acho que você também pode comentar aí pra gente, né? É difícil vocês lerem aí, mas explica para o pessoal. A ideia não é bem que... não era bem a leitura. Eu acho que essa é uma lousa de ensino médio. Ela mostra o resultado do que foi feito na lousa e o que está no caderno do aluno, né? Então, a diferença entre o que o professor registra e o que o aluno registra, né? Eu acho que esse é uma outra coisa que tem a ver com educação para a autonomia. Eu acho que no mundo hoje, a gente precisa conseguir entender as informações que nos são passadas, né? E conseguir escrever uma boa resposta. Seja para no futuro eu usar no meu trabalho, né? Seja para usar no meu trabalho acadêmico, e isso é um propósito da educação. A gente precisa garantir isso, né? E o que é interessante, que na lousa tem o que tem que ter na resposta, tem o porquê, a explicação da resposta, tem que ter isso e o porquê. E as formas de porquês estão em itens. E o aluno fez o texto. E quando você olha o texto do aluno, você faz uma resposta em itens na lousa, você pode permitir que esse aluno procure na resposta dele aquilo que você colocou como itens e que ele mesmo confira. E aí, a única preocupação extra que sobra é conectar o texto, é garantir que ele tem sequência, né? Que também não é simples, é um outro trabalho. Mas quando você dá autonomia, procure as palavras-chave. Procure se você respondeu que é amarelo. Agora, pergunte se você respondeu que é amarelo, por quê? Aí o porquê pode ser esse ou aquele. E aí o aluno acha um dos dois no texto dele. E você vai ensinando esse aluno a corrigir o seu próprio texto, né? E aí, quem não vai precisar reler o que escreveu no futuro e corrigir seu próprio texto? Né? E com que parâmetros? Eu acho que essa é uma garantia, é um trabalho para a autonomia dentro de uma resposta de uma aula de química. De química, né? De uma aula comum.
Tá certo, Tá vamos certo? para o próximo. Esse é um canto de lousa. Esse canto de lousa é um canto de lousa que a gente usa no ensino médio com a tarefa de casa, né? A gente faz um canto da lousa, isso é uma ideia que surgiu da equipe de ensino médio por conta dos alunos terem dificuldade de executarem excesso de tarefas. Veja, um aluno que tem aula às vezes o dia inteiro, porque ele tem aula até às 4 da tarde, ele chegava às 5 em casa e descobria que ele tinha 150 exercícios para fazer. Então, para evitar isso, a gente fez um canto de lousa, que é uma coisa bem simples, cortadinho, um cantinho, que todos os professores anotam ao lado quais são as tarefas desse aluno. E, como eles são da era digital, muitas vezes eles tiram foto, eles não copiam, né? E alguns copiam. E não tem bom nem ruim, só tem, é assim. A vantagem é que o próprio professor controla isso, né? E ele consegue controlar o tempo. E controlar o tempo do aluno em casa ajuda na autonomia. Porque um aluno que tem que fazer correndo, ele se perde. Ele perde alguma coisa, ele faz só as matérias que ele gosta, né? Ou ele faz aquelas que ele tem facilidade, que talvez fosse aquela que ele nem precisava tanto, né? E quando você gera um controle que ajuda o aluno a garantir que ele vai executar bonitinho, isso todo mundo ganha. A escola ganha, o professor ganha na aula. Helena, né? deixa eu fazer até uma interrupção aqui. Na verdade, você está falando de controle para a autonomia. Controle, por isso a coisa da anarquia, ela vai desaparecendo à medida que você cria os controles, né? Você cria maneiras de verificar se está funcionando ou não, ou o aluno levanta a mãozinha e diz assim, professora, você vai passar 8 exercícios, mas olha o professor da aula anterior. E tá lá, na lousa, né? E aí você fala, é mesmo, então vou escolher os 2 principais nesse momento. Ou não, vou falar, gente, é rapidinho. Então isso vai criando um diálogo com o aluno e ele vai fazendo parte da aula. E quando ele faz parte da aula, você também evita a anarquia. Você evita que ele saia do esperado, né? Ao lado desse canto de lousa, tem uma grade. É uma grade de correção. Essa é uma sugestão que também apareceu na verdade, ela foi criada para o professor corrigir a prova. E para que a gente pudesse pontuar melhor a prova, né? E hoje ela é usada por alguns professores, por isso que eu falo, nada é uma receita, funciona para um, não funciona para o outro, né? Como um modelo de gerenciamento de correção. Então, essa grade é uma lista de coisas que o aluno tinha que procurar na resposta dele de um exercício de casa. Então, ele tinha um exercício para fazer, ele só tinha um, e ele tinha que procurar essa lista de itens na resposta dele. E ele tinha que marcar, a lição era essa, ele tinha que marcar de caneta, eu achei o 1, depois eu achei o item 2, eu achei o item 3, eu achei o item 4, eu achei o item 5. E isso, mais uma vez, é uma forma de fazer com que ele olhe para a sua própria resposta e gerencie a correção. E isso vai fazendo com que ele fique mais autônomo, né? E que ele consiga corrigir as suas próprias respostas, né, sozinho. Na lousa ao lado tem, inclusive, um pedido de faça a grade. Então, ele também pode construir a grade. É um outro modelo de exercício que faz com que ele treine se ele está conseguindo fazer boas respostas ou não. E isso vai fazendo com que ele aprimore as respostas dele e, com certeza, veja, de novo, autonomia é aprender para resolver. Então, se ele consegue resolver suas próprias dificuldades, ele já ganhou um caminhão na frente do outro, em termos de sofrimento, né? De desenvolver, porque aprender dói, gente. Sofre, não adianta, né? É uma condução que leva, né? Uhum, faz parte, né? A cada vez mais autonomia, porque ele consegue traçar estratégias para
para na verdade, se autocolocar, autoaprender, autocorrigir e tudo mais, né? Porque ele vai viver com a internet, ele é da geração da internet, ele vai viver com o conhecimento aos seus pés, né? No toque dos seus dedos. Então, o que ele precisa mesmo é saber fazer uso dele. Né? Tá certo. No próxima tela você coloca no quadro branco aqui, é isso que você estava falando aquela hora? Na verdade, aqui é um outro modelo de lousa. Esse é um modelo de lousa de fundamental, né? Foi feito por um professor de fundamental, aliás, por 2, né? Que mostra o grifo padronizado. Então, de novo, né? Ele tá lá. Quando eu escrevo de branco, é porque eu espero que o aluno copie. Quando eu escrevo de amarelo, é que eu espero que o aluno faça tal coisa. E tem uma legenda. Aí você fala assim, então, mas cadê a autonomia se você está travando? Então, primeiro a gente trava, ensina, e agora deixa ele lá com o grifo, que ele vai aprender sozinho. Ele vai fazer sozinho no caderninho dele. Olha, isso aqui era o conhecimento que eu precisava para usar em tal momento. Então, veja, a lousa do professor, ela traz uma legenda de cores, né? E nessa legenda, e assim, de novo, não tem uma legenda adequada. Tem. Aqui serve para aquela turma, para aquilo que o professor está esperando naquele momento. Então, pode ser que eu faça com 2 cores uma legenda. O que é importante no texto que você leu e o que fala sobre o assunto tal. E você ensina o poder do grifo, né? Grifar é muito importante, porque ajuda a organizar as ideias, né? Faz com que, com o tempo, a gente consiga perceber coisas no mundo em qualquer situação, porque você vai aguçando a sua leitura, você vai aumentando o seu poder de interpretar e você, consequentemente, vai ter mais condição de tomar decisões, né? Helena, achei muito interessante você falar, mas você não está falando de autonomia, primeiro a gente dá uma engessada para ensinar, para depois, né, ele voar sozinho, é isso, né? É isso, né? Cada vez que você abre para que o aluno faça sozinho, antes você tem que ter tido um cuidado de prepará-lo para isso, né? Certo. Porque senão ele vai se perder. Aí vira a tal da anarquia, que a gente não quer ter, né? Tá certo. Ali na próxima tela, você trouxe um planejamento, né? Muito provavelmente escrito por um aluno, certo? Ele foi escrito por um aluno que é uma criança de 4º ano. Esse modelo é um modelo bem interessante, porque ele é muito simples, ele é um planejamento de texto. Então, a criança vai produzir um conto. E, antes disso, a professora leu vários contos para ele, né? Muitos contos. Mas, como ele vai produzir um texto, a gente tende a deixá-lo solto. Então, vamos lá, vamos produzir um texto agora. Como vai ser seu texto? Aí ele começa. Então, aí faltam as ideias. Falta o vocabulário. Então, primeiro eu preparo. Como eu preparo? Eu preparo executando um planejamento do texto. Então, o que tem que ter no planejamento do texto? Bom, primeiro, onde vai acontecer a minha história? Então, local. Então, ele coloca lá, se vocês olharem no texto, não sei se vocês conseguem ver, ele coloca no local, Monte Everest. Aí, depois, quem são os personagens? Vai ser o João, o Pedro, a Maria. Depois, vai ser, o que vai acontecer na história? Qual vai ser a problemática? Aí ele coloca, fugir do Monte Everest de esqui. Eu estou inventando porque eu estou incrementando o texto dele, mas assim, ele vai colocar suas ideias. Então, quando você vai dar autonomia para ele escrever o texto? Agora. Planejou? Planejei.
Fez bonitinho? Fiz. Aí você já leu um monte para ele disso, né? Então agora ele já tem o planejamento, ele vai se sentir pronto para fazer o texto dele. E aí sim entra a autonomia. Agora eu quero mudar, viu? Não gostei desse personagem mais, eu vou mudar. Então aí entra a autonomia, mas antes ele teve um aquecimento, né? Com a intenção de prepará-lo para ser autônomo. E nesse caso até autor, né? Do seu próprio texto. Muito legal. Nessa próxima aqui, o que você quis dizer, trazer para a gente, Helena? Então, olha, essa tela mostra o caderno do aluno com a legenda própria. Olha lá, o aluno fez a sua legenda, ó. Ah, que legal. Ele já entendeu como funciona. Então, ele faz uma legenda para ele. Esse é um caderno de Fundamental 2, né? Em que o aluno faz uso do recurso que ele está acostumado a ver na lousa, né? Numa leitura. E isso acontece, inclusive, em provas do ensino médio. O aluno legenda, porque ele está acostumado a trabalhar com um marca-texto para conseguir entender as informações e se aprimorar ou realmente Agora, o valor esmiuçar. disso depois numa prova é fundamental, é fundamental. inestimável no Enem, no vestibular, isso funciona, é a autonomia de buscar, né, a organização da resposta. Exatamente. Né? E na cabeça dele, com o tempo, o que a gente observa, né? As cores vão diminuindo e esse aluno faz uso desse recurso só quando ele não consegue fazer o grifo mentalmente. Porque, na verdade, no fundo, a gente grifa mentalmente, né? A gente pega a informação mentalmente, a gente pega a pergunta mentalmente, qual é a essência da pergunta. A gente faz pequenas marcas no nosso cérebro. Quando você está destreinado ainda, você precisa marcar mesmo. Ou, às vezes, você gosta de marcar. Aí tem o seu jeito de aprender, né? Tem a forma que é mais eficiente para você. Então, você dar esse recurso para o aluno escolher a hora de usar, primeiro ensina todos. Primeiro pede, incentiva a todos. E depois você vai vendo eles usarem, né? À medida que eles acham interessante. Do seu jeito, né? Do seu jeito. A gente tem aqui, eu não sei se a gente está com problema ou não, mas a gente tem duas pessoas falando que estão com problemas na imagem, tá? Só para os nosso apoio aqui. E essa outra tela, Helena? Então, essa tela, ela mostra uma coisa bem sutil. Eu fiz uma mistura entre ensino médio, fundamental, infantil, até para ficar indo e voltando, para não ficar desinteressante para um público-alvo, para que a gente pudesse aproveitar as ideias e adaptá-las em qualquer idade, né? Então, essa é uma rotina na lousa, né, de uma turma. E se vocês observarem, a professora coloca ao lado da rotina o horário, né? Mas bem ao lado, tem um relógio, quase que diante dos olhos das crianças, se vocês olharem a altura, vocês vão perceber que deve estar na altura dos olhos dessas crianças, está o relógio. E isso não é por acaso, né? Aliás, o relógio tem que ir subindo de altura, de acordo com o crescimento da maioria. Por quê? Porque para uma criança, o relógio estar imediatamente ao lado da rotina, com o horário, faz com que ele se interesse por ver as horas. E eu acho que isso não é segredo para nenhum professor que trabalha com essa faixa etária, né? Agora, a intencionalidade de ensinar a autonomia aí sim, ela pode ser por acaso, que já está na hora de ver isso? Já? Vamos ver? Olha o relógio, vê para mim. Olha o relógio, vê para mim se já está nesse horário. Eles sabem ver a hora? Claro que não, às vezes não, dependendo da idade não. Aí a gente vai lá e mostra, né? E aos pouquinhos a criança vai achando o caminho e com o tempo ela aprende primeiro a ver a hora, né? Não os minutos, ela aprende a ver a hora. Primeiro ela aprende 2 horas, são 3 horas. E então é mais ou menos aqui no meio, né? Ela vai se sentindo capaz de executar. E é isso, executar, é tentar fazer sozinho. Aí você vai ver num belo dia o seu aluno pequenininho levantar de lá de trás e falar: tia, olha, passou da hora, viu? Porque virou 3 aqui e você não deu essa rotina. Então, é muito interessante, né? Essa é uma aprendizagem que leva à autonomia para saber o que eu devo fazer naquele momento. Então, não tem nada de anarquia, tem muita construção
né? Tem um Para que trabalho essa autonomia enorme. possa acontecer, né? Vamos para a próxima tela? Olha, essa é a evolução do relógio. Eu não sei se vocês vão conseguir ver de perto, né? Mas por que eu fiz questão de mostrar essa tela? Porque assim, a evolução do relógio, porque ela tá os minutos estão marcados agora. Então, essa é uma série em que a criança, eu garanto para vocês que ela já olha a hora. Ela já sabe se são 2 horas, 3 horas, 4 horas, porque ela olha o ponteiro pequeno. Então, ela já percebeu isso. E aí ela começa a falar, tia, mas tá antes ou tá depois desse? Tá antes ou tá depois desse? Né? E em algumas escolas chamam de tia, outras chamam de professora, e eu particularmente não tenho opinião formada sobre isso, né? Eu acho que vale ensinar. E na prática, quando você coloca os minutos ali de 5 em 5, você começa a trabalhar de novo uma outra etapa da autonomia, dele tentar ver as horas e os minutos. Então, é uma evolução que tem que ser feita à medida que o professor sente que é a hora, né? E assim, a gente trabalha com relógio na escola, na altura dos olhos das crianças, desde o mini maternal. Então, eles estão acostumados a ver a hora. Porque no começo, a gente só tem a intenção que ele queira saber ver a hora. Muito interessante. Tem o calendário também, né? Conforme está lá na imagem, Sim. né? Que tem outra proposta, outra finalidade, mas que leva a essa mesma organização que promove a autonomia. Que promove né, a autonomia. Helena? Ele pode consultar a qualquer momento. E essa tela aqui, você trouxe para a gente qual a finalidade Essa dela? tela, eu não sei se vocês vão conseguir ver o fundo da parede, tem 2 fotos coladas na parede no fundo dessa sala. Então, esse é um espaço, é um pedacinho da brinquedoteca da escola, né? É um pedacinho mesmo, é um canto. Neste canto tem 2 fotos na parede. Uma das fotos que está na parede é essa que eu coloquei na frente para vocês verem pequenininha. Por que essa foto está lá? Essa foto está lá porque as próprias crianças olham para a foto e arrumam uma brinquedoteca depois de brincar. Mas elas esquecem, obviamente. Então, o que elas fazem? Elas olham para a foto e falam, a cadeirinha tem que estar aqui. E muda a cadeirinha. E a gente consegue manter a ordem desse espaço, mas assim, sem nenhuma preocupação. A gente desmonta para a festa, remonta depois da festa e os alunos do ensino médio montam a brinquedoteca, porque eles trabalham como monitores nessas festas e eles olham a foto e falam, bom, isso aqui tem que estar aqui, isso aqui tem que estar ali e mais uma vez, né, é você dar a liberdade de alguém fazer, porque a informação está lá, porque a organização está lá, porque a imagem está lá. E isso faz com que eles se comprometam com o espaço, né? Porque o amiguinho vai dizer, olha, mas ele pôs a cadeirinha ao contrário, ó, na foto tá assim. Então, quanto de aprendizagem tem nisso tudo, né? Isso garante, inclusive, que o professor também não esqueça onde vai a cadeirinha, porque a gente no dia a dia vai esquecendo essas coisas, né? E aí cai tudo sobre o professor, tem que fazer tudo. E aí ele não consegue, né? Então, acho que isso é uma dica. Foto funciona muito bem para trabalhar a autonomia. Que Né? legal. E essa próxima tela, Helena? Então, essa próxima tela é uma tela de em todas as escolas se trabalha com mercadinho, né? Então, ela é um exemplo de ensino de matemática, né? Então, em todas as escolas se trabalha com mercadinho. Mas a gente, ao invés de fazer o mercadinho, a gente faz um trabalho semanal de compra na cantina da escola. E aí a criança leva essa folhinha para casa e nessa folhinha tem um cardápio reduzido, né, do que ela pode comprar. Reduzido que eu digo porque a cantina tem outras coisas, né, e aqui a gente reduz um pouquinho porque eles são pequenos, né, para que eles não se atrapalhem com tantas opções. E aí eles fazem a escolha. E depois que eles fazem a escolha em casa, com os pais, obviamente, porque aí é o pai que vai pagar a cantina, né? Então, ele tem que mandar o dinheirinho. O pai assinala aqui, ó, na frente, que moedas ele vai levar, né? Que valores ele vai levar, e manda para a escola.
Então, por que que as moedas estão desenhadas? Porque essa é uma faixa etária que eles não conhecem 2,5, Que faixa etária é essa? né? Esse é um primeiro ano, Ah, tá. tá? A gente tem, essa folhinha a gente usa no primeiro ano, a gente usa no segundo ano. Ah, não, mentira. É a primeira série antiga, segundo ano, tá? Esse é um segundo ano, essa folhinha. Mas desde o primeiro ano eles já trabalham com a cantina, tá? O mesmo modelo de folhinha reduz um pouquinho mais o cardápio. Por quê? Porque com a autonomia você vai aumentando o cardápio, você vai aumentando as opções. Agora, o que eu queria chamar a atenção para vocês. A professora pinta, não é a mãe. É a professora que pinta com a criança as cores nos valores. Eu não sei se dá para ver. Eles pintam o valor em reais, eles pintam o valor em centavos, para facilitar a soma, né? Isso também é um modelo de grifo, que vem lá atrás, ó. Tá vendo? Aquele grifo que o professor do Fundo 2 faz na lousa com legenda, né? Começa ali. Ele já começou lá atrás. No infantil. No né? infantil. Isso ajuda a criança a somar, porque é difícil para ela somar centavo com real, entenderam? De forma, tudo misturado assim, ela perde a informação e o grifo ajuda. E ela vai acostumando a grifar quando ela precisa de ajuda. Se vocês olharem ao lado, não sei se dá para mostrar novamente, tem uma tabela do trabalho da professora na lousa, que aí tem a turma, né? E ela também grifa, ó. Então, isso também, isso tudo vai fazendo com que a criança vá ganhando autonomia para tentar fazer sozinha, né? Eu acho que a gente sempre tem que retomar que o foco dessa conversa é a autonomia para aprender, né? Óbvio que existem vários momentos de autonomia, né? Mas o que a Helena está trazendo aqui para a gente são essas práticas que levam à aprendizagem a partir, né, de trabalhos previamente feitos, né, Helena? É isso mesmo. A partir de conduções, a partir de orientações e organizações que ajudam a criança a ser autônoma em cada uma desses desafios que ela tem pela frente, né? E, na verdade, é assim, eu penso que você aprende a aprender, você aprende qualquer coisa depois, né? Porque você tem os recursos. Então, a gente vai desenvolvendo nos alunos autonomia para que eles possam ir resolvendo os seus próprios problemas. Porque, assim, vamos pensar no futuro, né? Quem não quer ter na sua empresa um colaborador capaz de selecionar dados, de trazer a informação assim, mastigadinha, né? Mostrar exatamente onde ele mudou. Olha, eu mudei isso, viu? Para você não ter que ler tudo de novo, né? Ou dizer assim, olha, eu somei isso com isso e percebi que teve um desvio, né? Então, a gente espera hoje de pessoas pensantes, né? Então, isso é fundamental. Então, a gente precisa criar nos nossos alunos hábitos que o transformem em pessoas pensantes. E eu não sei se eu estou sendo pesada com a palavra pensantes, né? Não. A gente tem que tomar muito cuidado com as palavras, mas assim, de criar pessoas que sejam capazes de atuar na sociedade, que é dinâmica, né? E esses recursos, eles vão criando na nossa formação formas de agir que vão facilitar depois a vida como um todo, né? Porque a gente vai precisar ganhar tempo, a gente vai precisar economizar tempo, a gente vai precisar ter ética. Então, a gente precisa de muitos valores, né? Para ser a pessoa dos sonhos, né? E na prática não existe isso. O que existe vamos tentar ser eficientes para transformar os nossos sonhos em realidade. Né? Tá certo. Eu acho que é por aí. Helena, rapidinho, porque a gente agora nós temos várias perguntas, mas nós temos algumas telas e a gente precisa ir dando um encerramento, na verdade.
Quando você traz aqui esses dois rever, vamos pôr lá na tela, qual a intenção dessa eu vou falar bem rapidinho para vocês e depois a gente retoma nas dúvidas o que for preciso, né? É muito comum que a gente fala assim, nosso aluno precisa rever o que ele aprendeu. Então, mas aí a gente não diz nem o que, nem como, nem para quê. Então, a gente abre e aí ele fica perdido. E quando o aluno fica perdido, ele tende a não fazer. A gente sabe disso. Ele tende a não fazer. Eu não sei o que fazer, eu não faço nada, né? O rever é uma forma de ensinar autonomia para quando lá na frente eu disser, agora você precisa rever o que você anotou. Ele tem a noção que ele já saiba fazer um bom registro e ele já saiba o que rever. Então, o rever, ele pode ser direcionado pelo professor inicialmente. E isso vai garantir que esse aluno lá na frente vai conseguir realmente encontrar o que de fato ele precisa rever, né? E aí é um modelo, né, que mostra como direcionar, né? Isso evita, inclusive, que eles fiquem estudando para a prova. Ele vai fazendo todo dia um rever. O professor manda todo dia um rever. E aí, conforme ele vai fazendo, ele vai direcionando o que de fato ele quer que o aluno retome, né? E isso ajuda para que ele, com o tempo, possa encontrar o que ele realmente precisa rever, né? Tá certo. Eu acho que é isso. A gente tem a próxima tela. E aí, acho que nós vamos acabar aí. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, né? Na verdade, esses dois modelos são dois modelos que são aqueles que eu escolhi para terminar, né? A primeira situação é a situação de uma aluna que foi sendo perguntado para ela, então era uma introdução, é um aluno de 4º ano, na verdade era 3º nessa época, e foi perguntado, e está se fazendo uma introdução individual do conceito, na verdade não é bem do conceito, porque essa criança já tinha o conceito, a turma já tinha o conceito de porcentagem, né? Mas de início de cálculo de porcentagem. E aí vem as perguntas da professora, e ao lado vem as anotações. Mas o que eu queria realmente acentuar é que foi assim, a pergunta foi, a professora fazendo pergunta, quanto é 100% de 100? E a criança respondia, ela anotava. Quanto é 100% de 10? E a criança respondia, ela anotava. E aí, no final, tem uma pergunta assim, quanto você gosta de matemática? E a criança respondeu, 100%. Que legal. Então, isso é ensinar para resolver, né? Ela usou, ela terminou e usou, né? Acho que o fantástico da atividade não está propriamente no cálculo, né? Mas está no ela conseguiu usar, né? E o que a professora esperava é que ela respondesse, eu adoro, né? Então, aí cai um pouco naquilo que eu tinha dito inicialmente, né? Os nossos alunos nos dão o caminho, muitas vezes, porque eles dão sinais. Ela deu uma resposta que transformou esta atividade numa atividade que pode ser usada como padrão para todos. Todos vão responder 100%? Talvez não, né? Mas todos poderão ser estimulados por ela e pode ser que a gente consiga que muitos respondam em porcentagem 50%, né? 100%, que a gente espera que eles respondam 100%, né? Ao lado, tem uma outra situação que é recente, né? E que é bem, 5 de outubro, e que é né? bem interessante, porque essa, assim, praticamente eu já sabia que eu ia fazer a palestra e ela aconteceu por acaso, né? Quando a gente entrega um bilhete, a professora dá um tempo para que as crianças leiam o bilhete, né? Isso é um 4º ano também, tá? Então, vamos ler o bilhete. Isso é feito para garantir que a criança saiba que aquele bilhete existiu, né? Senão o bilhete vai só para o pai. Mas o bilhete ele tinha sido escrito para os pais. Bom, olha que coisa interessante, essa criança chegou em casa e disse para a mãe, mãe, eu já grifei o que você precisa ler no bilhete, não precisa ler o bilhete todo. Que interessante. O mais interessante de tudo, ela usou o grifo, ó. Ela usou numa situação prática do bilhete que não tem nada a ver com a escola, né? Com a escola que eu digo com o conteúdo propriamente dito. E ela selecionou.
né? E o poder de síntese é o dia, e o bilhete era muito interessante, que ele sugestiona, ele ajuda, né, a criança a se interessar, porque é um bilhete do que ia ter na Semana das Crianças. Então, ela se interessa, claro, pelo bilhete, e aí ela seleciona o dia, o horário, o que vai ter de fato, do que se trata, né, o tema. Pode ver que ela selecionou o título, né? Então, é isso, é dar recursos para que a pessoa, para que o jovem, para que a criança se desenvolva para fazer, mas sempre antes ensinando a fazer, né? Eu acho que essa sua fala, ela responde uma consideração feita aqui pela Gisele, que diz assim, professora, muito interessante promover a autonomia, mas neste caso estou percebendo que toda autonomia é produto de uma intencionalidade e mais do que isso, de uma condução. Acho que as crianças ficam cerceadas. E eu queria que você terminasse com com o que você acha dessa argumentação aqui. Eu acho que é assim, esses são momentos que eu selecionei para que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre como apoiar a autonomia. Eu acho que existe um engano a gente achar que a autonomia é algo que a gente entrega num pacotinho pronto, você tem autonomia. E aí você deixa. Existem momentos em que você pode fazer isso, sim. E, claro, que existem momentos e existem situações. Eu acho que tem a ver, às vezes, com o tempo que você tem e com a situação também. E tem a ver com a idade. E tem a ver com... Nada é para todos e nada é tão efetivo assim em educação para dizer vale 100%, né? A resposta da menininha só vale para aquela situação, né? Em educação funciona assim, numa sala de aula, você tem que pensar que você não vai nem conseguir trabalhando fechadinho e abrindo depois, nem assim você vai conseguir garantir que todos tenham, né? Então, eu acho que o caminho fica, eu acho que o recado fica a palavra que ela mesma usou, intencionalidade. Eu acho que quando você tem a intenção de trabalhar a autonomia e coloca essa intenção na sua prática, você naturalmente vai achar caminhos que vão permitir que eles usem isso de forma que de fato seja autonomia, porque senão vira, a gente tem que pensar em autonomia com responsabilidade. A gente não pode dar para as crianças ou dar para um jovem uma autonomia que ele não está pronto para exercer, porque ele vai se perder. Então, em momentos, e assim, não tem certo nem errado, eu acho que é muito importante pensar nisso. Existe um engano a gente achar que a gente fecha demais, então ele não vai ser autônomo. Não é verdade. Tem aquele que vai ser autônomo mesmo você fechando, ele dá um jeito, né? E você tem o contrário. Então você tem que criar as situações e ir experimentando, e ir observando. E o seu aluno vai te dizer se está dando certo, né? E o que funciona para um, na mesma sala, não funciona para o outro, não é verdade? A gente sabe disso. Então, não tem modelo. O que existe é uma intenção de fazer com que o nosso aluno seja preparado para viver algo que vai ser inevitável, ser autônomo. Porque se ele não for, né? Exatamente. E eu vou encerrar aqui com o que a Maria José diz, que ela fala assim, eu, em minha visão, pelo contrário, acho que autonomia e responsabilidade dependem de bases sólidas, e bases sólidas são construídas. Eu acho que ela fecha a Helena traz aqui
as práticas que ela utiliza lá na escola, lá no Colégio Brasília, que a gente agradece muito, são nossos parceiros há muitos anos, a gente agradece Paulinho, Dona Iaco, que são educadores, né, de primeira linha, e tem uma equipe de educadores realmente de primeira linha, então a gente agradece muito a vocês todos. Então essas são as práticas que a Helena e sua equipe colocam e fazem acontecer lá. E tem como resultado, né, Helena, alunos que na visão deles e nas performances, né, na verdade, que eles têm, que se mostram bastante autônomos para aprender e carregar características para aprender e aprender sempre. Eu queria né? dizer só mais uma coisinha, que acho que é bem importante, né? Eu acho que isso tudo interfere, inclusive, nas atitudes dos alunos, né? Então, veja, a gente pode dizer hoje que quanto mais você permite que o aluno se prepare para ser autônomo, maior é a chance de você ter alunos incapazes, né, de terem atitudes que nos deixam tristes enquanto professores. E eu acho que o que o professor espera é ter uma boa sala de aula, é ter um aluno ali, né? E acho que é isso, a gente trabalha muito para conseguir ter, na prática, um aluno que está inteiro na sala de aula, né? Dentro das condições que a gente espera para aprender, né? E isso acaba ajudando para que ele tenha ética, que ele tenha um bom comportamento, né? Então, você pode... Hoje a gente não tem inspetor de alunos, né? Então, porque o aluno está acostumado a ter, ele foi trabalhado para viver esse momento, né? Então, eu acho que são coisas que você vai conquistando à medida que você vai dando os passinhos um a um, em cada detalhe, né? Para que as atitudes como um todo formem pessoas capazes de realizar. Eu acho que é isso. Que ótimo. A gente tem muitas pessoas aqui elogiando as suas considerações, a sua palestra, a sua fala. Tem outras pessoas falando, fala mais, volta outra vez. Foi muito legal, trocar experiências é sempre muito bom. E a gente agradece você, Helena, muitíssimo obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade e, sobretudo, pela sua paixão pela educação, por ensinar e por fazer com que esses meninos se tornem realmente cada vez melhores. Eu queria agradecer a minha equipe, que tá participou certo. de tudo isso, que desenvolve tudo isso, porque eu não faço nada sozinha, né? E a gente sabe que a gente trabalha, o nosso trabalho é um trabalho que só dá certo porque todos pensam assim. Assim, né? É verdade. Tem que E haver agradecer a vocês. sinergia. Imagina, foi muito prazer tê-la aqui. Nós prometemos que vamos fazer um novo encontro. A gente espera vocês na próxima semana. Temos uma palestra para pais de ensino médio, terceiro ano do ensino médio e pré-vestibulandos, e também uma palestra para os nossos alunos, os alunos que estão aí no ensino médio, prestes a fazer Enem, vestibulares, uma coisa muito interessante. A gente vai ter aqui 2 psicólogos conversando conosco sobre esses 2 momentos para esses 2 públicos, pais e alunos. Então a gente conta com vocês na próxima terça e quarta-feiras e sempre agradecendo muito a participação de todos. Foi uma satisfação ter vocês aqui conosco. Muito obrigada, uma boa noite a todos.